A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emuano, ou do facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje é o dia 220 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 43 e 44, o livro de Ezequiel, capítulo 5 e 6, e o livro dos Provérbios, capítulo 12, versículos 5 a 8. Livro de Isaías, capítulo 43. Agora, porém, assim fala o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te formou, Israel. Não tenhas medo, pois eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se tiveres de passar pela água, contigo estarei, e os rios não te farão submergir. Se tiveres de andar pelo fogo, não te vais queimar, e as chamas não arderão contra ti, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Como expiação por ti entreguei o Egito, por ti Cuxe e Sabá, porque és precioso aos meus olhos, e foste glorificado, eu te amo. Darei por ti seja o que for, até as nações por tua vida. Não tenhas medo, eu estou contigo. Do Oriente trarei a tua descendência, e do Ocidente vou congregar-te. Direi ao Norte, devolve, e ao Sul, não retenhas, traze de longe meus filhos e minhas filhas dos confins do mundo. Todos os que são chamados por meu nome, para minha glória eu os criei, formei e fiz. Faze sair esse povo cego, apesar de ter olhos, esses surdos, embora tenham ouvidos. Que todas as nações se reúnam e os povos se ajuntem. Quem dentre eles anunciará isso e nos fará ouvir coisas já passadas? Apresentem suas testemunhas e se justifiquem, para que se ouça e se diga: é verdade. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, vós e o meu servo a quem escolhi, para que saibas e acrediteis em mim e compreendais que eu sou. Antes de mim nenhum Deus se formou, e nenhum haverá depois de mim. Eu sou o Senhor, e não há Salvador além de mim. Eu anunciei e salvei. Eu que o fiz ouvir, e não um Deus estrangeiro. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e Deus sou eu. Desde sempre eu sou.
não há quem possa livrar da minha mão. Eu o farei, e quem poderá impedir? Assim diz o Senhor, o vosso Redentor, o Santo de Israel. Por vossa causa mandei alguém à Babilônia e soltei todos os fugitivos, também os caldeus que se gloriam de seus navios. Eu sou o Senhor, o vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Assim diz o Senhor, aquele que abriu caminho pelo mar e uma vereda entre as águas impetuosas, o que fez sair carros e cavalos, exército e reforços. Foram derrubados num instante, jamais se levantarão. Extinguiram-se como um pavio que é apagado. Mas não vos lembreis das coisas antigas, nem considereis os feitos de outrora. Estou fazendo coisas novas, e já estão despontando. Ainda não percebeis? Sim, abrirei um caminho no deserto e rios na terra seca. Os animais selvagens me honrarão, chacais e avestruzes, por eu ter feito brotar água no deserto e rios na terra seca, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido. É este povo que eu formei para mim, e ele vai proclamar o meu louvor. Contudo, Jacó, não me invocaste. Tu, Israel, ficaste cansado de mim. Não me ofereceste os cordeiros do teu holocausto, e não me glorificaste com teus sacrifícios. Mas eu não te fui pesado com oferendas, nem te incomodei por causa do incenso. Não me compraste cana aromática por dinheiro, nem me satisfazeste com a gordura dos teus sacrifícios. Tu sim me deste trabalho com teus pecados, e me incomodastes com tuas maldades. Eu mesmo sou quem apaga tuas maldades por causa de mim mesmo, e dos teus pecados não mais me lembrarei. Aviva a minha memória, vamos juntos ao julgamento. Fala para que possas justificar-te. Teu primeiro pai pecou, e teus porta-vozes se rebelaram contra mim. Eu então profanei os chefes do santuário, entreguei Jacó ao extermínio, e Israel à vergonha. Capítulo 44. E agora escuta, meu servo Jacó, Israel meu escolhido. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, o teu protetor. Não temas, Jacó, meu servo, meu dileto, a quem escolhi. Derramarei água sobre a terra sedenta, e torrentes sobre o solo árido. Derramarei meu espírito sobre teus descendentes, minha bênção sobre tua posteridade. E eles brotarão por entre a relva, como salgueiros ao longo da água corrente. Um dirá, pertenço ao Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Um escreverá com sua mão, consagrado ao Senhor. Outro tomará para si o nome de Israel. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e também o último. Fora de mim não há Deus. Quem é igual a mim? Que tome a minha palavra e a anuncie, e me apresente as provas, desde que estabeleci um povo antigo, que ele nos anuncie o futuro, o que vai acontecer. Não tenhais medo, não vos deixeis perturbar. Não fui eu que há muito o anunciei e fiz saber? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso outro Deus existe além de mim? Outra rocha que eu não tenha conhecido? Todos os que modelam ídolos são um nada, e o que para eles é precioso não vale coisa alguma. Os que testemunham a favor deles nada veem, nada entendem para sua própria vergonha. Quem modela um Deus ou funde um ídolo sem pretensão de lucro, todos os seus seguidores passarão vergonha, pois os artesãos são simples criaturas humanas. Reúnam-se todos e apresentem-se, ficarão todos apavorados e envergonhados. O mestre ferreiro vai fazendo um machado nas brasas e modela com martelos, dando-lhe polimento com a força de seu braço. Mas sente fome e perde as forças. Sem deixar de beber água, ele se esgota. Já o escultor em madeira estira a linha e com instrumento de ponta traça um esboço. Vai depois trabalhando com o formão e com a ajuda de um compasso acerta o desenho e segue dando-lhe as formas de um homem,
de um ser humano de boa aparência, para guardá-lo dentro de casa. Corta para si alguns cedros, ou pega um terebinto ou um carvalho, escolhidos entre as árvores da floresta, ou planta um pinheiro que a chuva faz crescer. Para qualquer um, isso é lenha para queimar. Ele próprio a usa para se aquecer, ou acende o fogo para assar uns pães. Com o resto, porém, fabrica um deus e o adora, faz uma estátua e se curva diante dela. A metade ele usa para acender um fogo e assar carne. Come, fica satisfeito e se aquece, dizendo: que coisa boa, eu me aqueço e ainda tenho a luz. Do que sobra faz um deus, sua estátua. Inclina-se diante dela, adora e ora. Salva-me, pois tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque o Senhor fechou seus olhos para não verem nem entenderem com o seu coração. Não refletem em seu coração, e lhes falta conhecimento e inteligência, incapazes de dizerem: a metade eu queimei, cozi pães sobre as brasas, assei carne e comi. Do restante eu faria um ídolo, e me prostraria ante um toco de madeira? Esse indivíduo se alimenta de cinzas, seu coração insensato o enganou, de tal modo que não consegue salvar a própria vida nem dizer: não será falso o que tenho na mão? Lembra-te dessas coisas, Jacó, Israel, que és o meu servo. Fui eu que te formei, tu és o meu servo, não me esquecerei de ti. Dissipei tuas maldades como névoa, teus pecados como nuvem. Volta para mim, pois eu te resgatei. Exultai aos céus, porque o Senhor o fez, jubilai fundamentos da terra. Prorrompei ó montanhas em louvores, também os bosques com todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, e mostrará a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, teu Redentor, que te formou desde o ventre da mãe. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho estendi os céus e expandi a terra. Quem estava comigo? Eu desfaço os sinais dos adivinhos e torno insensatos os videntes. Obrigo os sábios a voltarem atrás e torno vão o seu conhecimento. Confirmo, porém, a palavra do meu servo e realizo o conselho dos meus mensageiros. Eu garanto a Jerusalém: serás habitada, e as cidades de Judá: sereis reconstruídas. Eu levantarei suas ruínas. Sou eu que ordeno ao fundo do mar: esvazia-te e farei secar teus afluentes. E digo a respeito de Ciro: é o meu pastor, ele cumprirá toda a minha vontade. Eu garanto a Jerusalém: serás reconstruída, e ao templo: teus alicerces serão lançados. Livro de Ezequiel, capítulo 5. E tu, filho do homem, pega uma espada afiada, usa-a como navalha de barbeiro e rapa os cabelos e a barba. Pega depois uma balança e divide o que cortastes em parte. Uma terça parte queimarás no fogo, dentro da cidade, enquanto se completarem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a cortarás com a espada, ao redor da cidade, e a última terça parte dispersarás ao vento, e eu puxarei a espada para ir atrás deles. Destes tomarás um pequeno número que atarás na aba de teu manto. Tirarás mais um pouco deles e os lançará no meio do fogo para queimar, e deles sairá um fogo, e dirás a toda a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém, eu a estabeleci no centro das nações, rodeada de terras estrangeiras. Mas ela se rebelou contra minhas normas mais perversamente que as nações, e contra os meus preceitos mais que as terras que a cercam. De fato, desprezaram minhas normas e não viveram conforme meus preceitos. Por isso, assim diz o Senhor Deus: uma vez que fostes mais rebeldes que as nações ao vosso redor, não vivestes segundo meus preceitos, nem praticastes minhas normas, e nem mesmo agistes segundo as normas das nações que vos cercam. Por isso diz o Senhor Deus:
Eis que me ponho contra ti. Executarei meu julgamento no meio de ti, à vista das nações. Por causa de todas as tuas abominações, farei contigo o que jamais havia feito, nem farei de novo. Por isso os pais devorarão os filhos no meio de ti, e os filhos devorarão os pais. Executarei contra ti meu julgamento, e dispersarei em todas as direções o que resta de ti. Por isso, por minha vida, oráculo do Senhor Deus, uma vez que manchaste o meu santuário com todos os teus ídolos detestáveis, e todas as tuas abominações, também eu te reparei sem piedade nem compaixão. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida pela fome dentro de ti. Uma terça parte tombará pela espada ao teu redor. E uma terça parte eu dispersarei em todas as direções, e puxarei a espada para ir atrás deles. Assim se completará a minha ira, e saciarei contra eles o meu furor, até ficar satisfeito. Eles saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo, quando eu completar contra eles o meu furor. Eu farei de ti um ermo, objeto de opróbrio entre as nações vizinhas, à vista de todos os passantes. Serás para as nações vizinhas objeto de opróbrio e de zombaria, motivo de advertência e de consternação, quando eu executar meu julgamento contra ti, com ira, furor e severas punições. Eu, o Senhor, falei. Quando eu atirar contra vós as flechas malignas da fome, portadoras de destruição, que eu lançarei para vos destruir, agravarei contra vós a fome, cortando o suprimento de pão. Mandarei contra vós fome e animais ferozes, que te deixarão sem filhos. A peste e o sangue passarão no meio de ti, quando eu trouxer contra ti a espada. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 6. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, volta teu rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles. Dirás: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim fala o Senhor Deus para montes e colinas, córregos e vales. Eis-me aqui para trazer a espada contra vós e destruir vossos lugares altos. Vossos altares serão devastados, vossos altares de incenso serão quebrados, e lançarei vossos mortos diante dos ídolos. Eu exporei diante dos vossos ídolos os cadáveres dos israelitas, e espalharei vossos ossos ao redor dos vossos altares. Onde quer que habites, as cidades virarão ruínas, e os lugares altos serão devastados, de modo que os altares fiquem desertos e desolados, os ídolos sejam quebrados e removidos. De modo que os altares fiquem desertos e desolados, os ídolos sejam quebrados e removidos, os altares de incenso arrasados e desfeitas as vossas obras. Quando tombarem os mortos no meio de vós, sabereis que eu sou o Senhor, mas deixarei que alguns de vós escapem da espada entre as nações, quando eu vos dispersar pelos países. Então os que escaparem se lembrarão de mim entre as nações para onde forem deportados. Pois fiquei angustiado por seu coração prostituído, que se apartou de mim, e seus olhares de prostituição voltados para seus ídolos. Sentirão repugnância de si mesmos pelas maldades que cometeram, por todas as suas abominações. Saberão que eu, o Senhor, não falei em vão, ameaçando fazer-lhes este mal. Assim diz o Senhor Deus: bate com a mão, bate com o pé e dize: ai, por causa de todas as abominações funestas da casa de Israel. Eles tombarão pela espada, pela fome e pela peste. Quem estiver longe morrerá de peste, quem estiver perto cairá pela espada, e quem ficar preservado morrerá de fome. Assim satisfarei neles o meu furor. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando os seus cadáveres ficarem jogados entre seus ídolos, ao redor de seus altares, sobre cada colina elevada, no topo de cada monte, debaixo de cada árvore frondosa e terebinto encopado, lugares onde ofereciam perfumes suaves a cada um de seus ídolos. Estenderei a mão contra eles,
e em toda parte onde morarem desde o deserto de Hebla, tornarei a terra uma solidão desoladora. Assim saberão que eu sou o Senhor. Livro dos Provérbios, capítulo 12, versículos 5 a 8. Os pensamentos dos justos são corretos, os planos dos ímpios são traiçoeiros, as palavras dos ímpios são ciladas sanguinárias, aos justos, porém, sua boca os salva. Os ímpios são derrubados e já não existem, a casa dos justos, porém, permanece. Uma pessoa será louvada segundo seu conhecimento. Quem tem o coração perverso está voltado ao desprezo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Eu sou o Padre Fábio Sejanoski, da Diocese de Ponta Grossa, e com muita alegria estou aqui hoje ouvindo e acolhendo também a Palavra de Deus. No capítulo 43, vale destacar o versículo 4, quando diz que Israel és precioso aos meus olhos e foste glorificado, eu te amo, diz Deus. Embora seja surdo e cego aos acontecimentos da sua história, Israel serve de testemunha a Deus contra as nações e seus deuses. É mais uma demonstração do monoteísmo diante da impotência dos falsos deuses. Veja no final do versículo 10 e o versículo 11. Também o versículo 18 traz algo interessante quando diz que não precisa lembrar dos acontecimentos antigos, como a travessia do Mar Vermelho e a destruição do exército egípcio, pois esses acontecimentos serão ofuscados pelas maravilhas ainda maiores que Deus operará por ocasião do novo êxodo. Estou fazendo coisas novas, diz o versículo 19, que será descrito também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, eis que faço novas todas as coisas. Deus não decide como nós decidiríamos, nem age como nós agiríamos. Assim, mesmo sabendo da desobediência egoísta e intencional da sua vontade por parte do seu povo, Deus insiste: dos teus pecados não mais me lembrarei, conforme o versículo 25. Deus é a bondade e seu amor dura para sempre. No capítulo 44 existe uma bênção sobre Israel com a promessa do Espírito derramado sobre a descendência e a bênção sobre a posteridade. A partir do versículo 6 é intensificado que só há um Deus e não existe ninguém como ele. Esse capítulo toca bastante em quem fabrica o próprio Deus ou ídolo. Penso que essas palavras dizem respeito também a nós, que muitas vezes queremos moldar Deus segundo nossos próprios desejos, quando não queremos obedecer ao que Deus nos diz e acabamos por imaginar ou construir um Deus que se assemelhe ao nosso modo de pensar. Isso é perigoso, pois não devemos tratar nada nem ninguém como ídolo. Na sequência, temos versículos que falam da fidelidade a Deus, do versículo 21 ao 23. E que Deus é Criador do mundo e Senhor da história, do versículo 24 ao 28. Esse tema da onipotência divina se manifestará na reconstrução de Jerusalém e no papel de Ciro, ao qual será dirigido o oráculo do próximo capítulo. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 5, o profeta é instruído por Deus para raspar a cabeça e a barba com uma espada bem afiada. Cabelo e barba eram sinais de formosura e dignidade da cabeça do homem. Ele deveria pegar e queimar uma terça parte, cortar a outra terça parte com a espada ao redor da cidade e espalhar a parte restante ao vento, salvando algumas mechas para costurar em sua roupa e destas ainda atirar algumas no fogo para queimar. A aplicação desse recurso visual é clara. Deus está julgando o seu povo por causa da sua rebeldia e a ira de Deus está prestes a ser derramada sobre eles. Essa rebeldia do povo se tornou muito grave porque eles conheciam os mandamentos revelados e tinham consciência da aliança com Deus. No capítulo 6, por 3 vezes aparece a expressão, assim como muitas vezes nos outros capítulos,
e sabereis que eu sou o Senhor. Tal expressão tem em vista a ameaça do profeta que fala em nome de Deus aos povos que não andavam nos caminhos de Deus. Ao referir-se às ações idolátricas, refere-se ao povo que prestava culto aos deuses da vegetação nos lugares altos. A profecia é para que tudo seja purificado, e visto que há um só Deus diante de muitos ídolos, haverá um só monte diante de muitos lugares altos. Ao acontecer tudo isso, será reconhecido que há um só Deus. Que neste dia tenhamos consciência de que não devemos nos curvar diante de nenhum outro Deus que não seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Só a Santíssima Trindade é desde sempre e para sempre. Deus fez novas todas as coisas e continua a fazer isso em nós através de Jesus Cristo. Da parte de Deus nunca haverão ações más. Se algo de ruim acontece, é por consequência dos nossos atos errados, não de um castigo de Deus. Como Provérbios 12, versículo 8. Uma pessoa será louvada segundo o seu conhecimento. Quem tem o coração perverso está votada ao desprezo. Um grande abraço e que a palavra do Senhor ilumine e alegre o seu dia. Sinta-se abençoado e motivado a uma vida melhor. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!